Gurgel, mais de 20 mil veículos já fabricados informa a hora certa. Vem aí o Gurgel BR-800, o primeiro automóvel inteiramente nacional. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. Depois de quase 20 meses de trabalho, os constituintes assinam o texto final da Constituição. Em Brasília, o governo diz que os gastos públicos no primeiro semestre deste ano ficaram abaixo de 1% do PIB. Os sindicalistas da CGT decidem discutir a proposta do Pacto Social com empresários, mas exigem a participação do governo e dos partidos políticos. Em Seul, medalha de ouro na competição individual de ginástica para a soviética Helena Chuchunova, no duelo com a romena Daniela Silivas. E agora as notícias da noite. A Câmara de Deputados dos Estados Unidos aprova medidas de restrição à importação de produtos brasileiros. A medida atinge roupas e calçados, produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Segundo o texto aprovado, serão definidas cotas de importação e as compras norte-americanas não poderão crescer além do volume registrado em 87. O Senado já aprovou a medida e agora o assunto vai para a Casa Branca. Só o presidente Ronald Reagan pode vetar o projeto. E as chances são boas, porque o presidente Reagan já disse que as medidas são protecionistas e teme que possam gerar represálias dos países prejudicados contra os Estados Unidos. Depois da suspensão oficial da moratória e do novo acordo entre o Brasil e os bancos credores, falta só o acerto com o Fundo Monetário Internacional. Isso pode acontecer ainda neste fim de semana, durante a reunião anual do FMI em Berlim. No encontro, o Brasil vai ser representado pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. A dívida externa é o assunto de Joelmir Betting. Com o novo acordo com os bancos para retratamento hospitalar da dívida antiga, o Brasil candidata-se a receber também dinheiro novo. E não para rolar o pagamento dos juros da dívida passada, mas para financiar projetos e obras, especialmente do setor público, com poupança hoje abaixo de zero. Mas para sacar dinheiro novo no chamado mercado dos empréstimos voluntários, o Brasil vai ter de cumprir o programa de saneamento econômico. E é justo aí que entra o FMI, único auditor de confiança dos bancos nas contas e nos planos do mutuário assistido. E os bancos, via FMI, até que não exigem muito. Déficit público de 2% do PIB e inflação de 600% ao ano. É um caso único no mundo. Explicação. É que o Brasil tem a maior e melhor carteira de projetos viáveis ou financiáveis do terceiro mundo. E a partir de agora, o Brasil quer resgatar o título olímpico que perdeu na moratória do ano passado. Não o de maior devedor, mas o de melhor pagador. 3 técnicos do FMI chegam a Brasília na próxima quarta-feira. Segundo o chefe do Departamento de Economia do Banco Central, Silvio Rodrigues Alves, a missão vem ao Brasil para fazer o relatório anual e verificar o cumprimento do acordo firmado em junho deste ano. No dia 5 de outubro chega o chefe da missão, Thomas Reichmann. Agora prepare o seu bolso. O Conselho Interministerial de Preços autorizou hoje o aumento de 150 produtos e serviços. A maisena fica 30% mais cara. O papel higiênico sobe 22%. Os cremes dentais, 23%. E também aumentam o alumínio, materiais de construção e medicamentos, entre outros. O curioso na lista publicada hoje no Diário Oficial é que alguns reajustes são retroativos ao dia 20 de setembro. Outro aumento autorizado hoje foi o do açúcar e do álcool, mas este para os produtores. O reajuste é de 22%. O preço destes produtos para o consumidor só será corrigido na semana que vem. Mas de quem é a culpa pelo aumento da inflação? Quais são os itens que estão subindo mais? Como andam as vendas em meio a tantos aumentos de preços? Você confere com Paulo Henrique Amorim. Pelo andar da carruagem, a venda de alimentos agora em setembro vai ser bem melhor do que as vendas em setembro do ano passado. Quem me disse isso foi Silvio Bresser Pereira, diretor da maior cadeia de supermercados do país, o Pão de Açúcar. O problema agora está nas vendas de tudo que não é alimento. As vendas agora em setembro não estão bem. E a culpa
é dos juros altos do crédito direto ao consumidor. Na Ródia, que é um dos maiores grupos industriais do país, me fizeram a seguinte previsão para o setor têxtil como um todo. As vendas para o mercado interno em volumes físicos vão ficar este ano praticamente iguais às do ano passado. Mas as exportações, essas vão subir em dólares 50%. O vestuário é um dos itens que estão pesando mais na inflação. Me contaram, foi um diretor de uma grande loja de departamentos, que tem roupa que do ano passado para cá subiu 20% em OTN, quer dizer, inflação em cima da inflação. O Palácio do Planalto não está achando a menor graça no índice de inflação do IBGE. É verdade que a inflação do IBGE está mais alta que a de todos os outros índices. Resultado, vão passar o índice do IBGE no raio-x. O presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Roberto Macedo, me disse hoje o seguinte: se o governo não fizer nada, nós vamos para a hiperinflação de forma lenta, gradual e segura. As vendas de carros devem chegar a 700 mil unidades este ano, o que equivale em dinheiro a cerca de 3 bilhões de dólares. Os números são do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, André Bier. Apesar do bom resultado, os empresários se queixam de que o Brasil vai deixar de exportar cerca de 60 mil veículos por causa das mudanças nos preços provocadas pela variação cambial. No próximo bloco, Alexandre Garcia revela o recorde da Constituinte, que também teve medalhas de ouro e prata. E nos Estados Unidos, em plena maratona eleitoral, Bush e Dukakis se preparam para o primeiro round de debates na televisão, depois dos comerciais. Na era do tempo sem tempo, chegue mais rápido. Tudo que sua empresa faz poderia ser feito melhor com informática. Não perca tempo. Com Soft Informática, a linha direta a bons resultados. Cozinhar não é meu forte, muito pelo contrário. Mas quando a cozinha é bonita e confortável é diferente. Aí eu topo. Banheiro pra mim tem que ser assim, bonito, bem decorado, aconchegante. Banheiro pra mim é como uma sala de visitas. Veja só a oferta desta semana na Marechal dos Azulejos. Conjunto de louças, cores variadas, 18.500. Marechal dos Azulejos em Valadares. Azul piso em Teófilo Otoni. Govete, o seu concessionário exclusivo Olivetti da região, agora vem lhe oferecer muito mais. Além da total assistência técnica, acessórios e a alta tecnologia Olivetti, a Govete se instala na Rua Israel Pinheiro, 3095, para dar a você maior conforto e tranquilidade. Govete, o seu concessionário exclusivo Olivetti da região, em seu novo endereço. Israel Pinheiro 3095, telefone 21 23 29, Valadares. A polícia de Santa Catarina apreende um caminhão com 1 tonelada de maconha. A apreensão foi em Barra Velha, no norte do estado. O caminhão vinha de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e transportava maconha no meio de uma carga de madeira. A Justiça poderá ter uma surpresa quando a nova Constituição entrar em vigor a partir do dia 5 de outubro. O Supremo Tribunal Federal, STF, deverá ter mais trabalho do que imagina. Alexandre Garcia. Vocês já ouviram falar em inconstitucionalidade da Constituição? Pois há gente falando. Eu encontrei no Congresso Nacional lobistas de seguradoras furiosos com mudanças que a Comissão de Redação fez no inciso 1º do artigo 192. Segundo eles, essas mudanças converteram a proibição de os bancos operarem com seguros e turismo em permissão. Políticos e juristas acham que os prejudicados podem recorrer ao Supremo se acharem que a Comissão de Redação fez alguma mudança substantiva. E o recurso seria baseado na emenda que convocou a Constituinte, que estabelece que qualquer matéria, para ser aprovada, precisa de 2 votações. E as mudanças da Comissão de Redação foram votadas somente uma única vez, ontem. Por mais que a televisão se esforce, as Olimpíadas de Seul não vão ganhar da Constituinte brasileira em tempo de aparecimento nas telinhas da televisão.
Levantamento feito pela Clip Clipping mostra que a Constituinte brasileira apareceu 151 mil horas em 170 emissoras de televisão e 43 repetidoras. Aparecendo mais que o futebol e o basquete olímpicos, ganhou a medalha de ouro o mandato presidencial e a medalha de prata a reforma agrária. E a medalha de ouro individual de aparecimento na televisão coube ao recordista olímpico, deputado Ulisses Guimarães. Por causa disso, a empresa que fez o levantamento vai dar a ele uma medalha. Outra. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vai ter mais trabalho a partir de já. Na semana que vem, o tribunal terá sessões todos os dias, menos às quartas-feiras. Normalmente, o TSE se reúne apenas às terças e quintas. O esforço concentrado é para julgar os recursos contra registros de candidatos. E o prazo para julgamento termina dia 16 de outubro. O candidato democrata à vice-presidência dos Estados Unidos critica a política educacional do governo Reagan. O senador Lloyd Bentsen disse que o ensino norte-americano hoje é um lixo. Ele prometeu que no governo democrata a educação vai ser um direito e não um privilégio. A luta pela Casa Branca esquenta há 2 dias do primeiro debate dos candidatos na televisão. Paulo Francis. A campanha presidencial americana está muito chata. Michael Dukakis e George Bush só fazem fazer poses e dizer gracinhas para a televisão. E é um show de televisão de ibope baixíssimo. As coisas chegaram a tal ponto que Barry Goldwater, o líder moral do Partido Republicano, ao apresentar o vice de Bush, Dan Quayle, espinafrou Bush. But I want you to go back and tell George Bush to start talking about the issues. O que ele falou foi diz a Bush para falar dos problemas do país, porque nenhum dos dois candidatos está falando. Domingo, Dukakis e Bush terão um debate e tem de se explicar com o eleitorado. Os donos de empresas de ônibus do Peru decidem fazer greves diárias para exigir um aumento de passagens de 300%. É mais um protesto contra as medidas econômicas que aumentaram 4 vezes o preço dos combustíveis, entre outros aumentos. 4.500 moradores de bairros pobres se reuniram na Praça San Martín, no centro de Lima. Eles iam fazer uma passeata de protesto até o Palácio do Governo por causa do aumento de 300% no pão, no leite e na carne. A polícia peruana não deixou. Atacou os manifestantes com jatos d'água e bombas de gás lacrimogênio. Em 20 minutos, 18 pessoas foram feridas e 100 presas. Mais tarde, o governo peruano suspendeu o congelamento de preços. Mais de 200 mortos e quase 300 mil hectares de plantações arrasados. Este é o balanço que o governo do México faz dos estragos do furacão Gilberto, o pior da história no mundo ocidental. Um violento temporal atinge a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A chuva começou por volta de 10h30 da noite. Ventos de 120 km por hora destelharam casas, derrubaram árvores e arrancaram postes das ruas. A cidade está sem energia elétrica. Todos os homens do Corpo de Bombeiros e das polícias civil e militar foram convocados para atender as emergências. Ainda não se tem notícia de vítimas ou feridos. No Uruguai, pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em consequência do forte temporal que desabou sobre o país nas últimas horas. Noel Rosa dizia que samba não se aprende na escola, mas a Universidade de Campinas criou uma nova faculdade, a de MPB. É a música popular brasileira. E atenção, olhos firmes, você vai reviver os anos inquietos que encerraram a década de 60. Daqui a pouco. Se a vida da sua família depende da sua vida, faça um Itaú Vida. Itaú Vida, o seguro do padrão de vida. Lisa, não tem cheiro e não produz fumaça. Lisa é puro, fino e clarinho. Lisa. Deixa comigo.
Eles vão ver o que é bom. Protector Multi mata todos os insetos voadores, deixando a minha família em paz. Protector Multi elimina insetos voadores com menos cheiro. Mosquitos, garras. Protector, eficiência com segurança. Cada vez que você deposita na poupança da Caixa, sua caderneta cresce mais. E cresce sem risco, porque tem a segurança sem limite e a tradição de mais de um século da Caixa Econômica Federal. Deposite suas economias todo mês na caderneta da Caixa. Ela vai continuar crescendo como nunca. Caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. A maior e a mais segura do país. A música popular brasileira ganha a primeira faculdade do país. É o curso da Universidade de Campinas, a Unicamp. Mais uma opção para o vestibular do ano que vem. Até hoje, as universidades brasileiras só mantinham as portas abertas para a música erudita. Fazer um curso superior de música no país não dava muitas opções. O aluno estudava regência ou algum instrumento clássico, como o piano, por exemplo. Muitos compositores populares também não acreditavam que para tocar um chorinho ou samba fosse preciso ir à escola. Noel Rosa deixou isso bem claro nessa música. Ninguém aprende samba no colégio, samba. Mas essa história começa a mudar. É que o Instituto de Artes da Universidade de Campinas criou o primeiro curso de todo o Brasil de música popular a nível universitário. Ou seja, a partir do ano que vem, instrumentos clássicos como a flauta e o cravo vão conviver lado a lado com instrumentos considerados mais populares, como a bateria, o baixo e os modernos sintetizadores. O curso vai ter apenas 20 vagas. Os alunos, além de conhecerem instrumentos modernos, vão aprender também a história da música. Um currículo que agrada até quem entende muito do assunto. Por mais talento que a pessoa tenha, se ele não estudar, ele chega num ponto que ele para. E eu acho que isso vai ajudar muito a melhorar a qualidade da música brasileira. Nos 4 anos de duração, o curso pretende formar basicamente o arranjador e instrumentista. Mas nada impede que da universidade saiam até conjuntos de rock. Um conjunto de rock, uma dupla de músicas sertanejas. Todos esses equipamentos têm o seu discurso, sua vez, né, a necessidade de dizer, né, a sua manifestação de criação. E eu acredito que vai haver assim uma grande dinamização do processo criador brasileiro na área da música popular. Depois de ter percorrido caminhos diferentes na pintura, a artista plástica Amélia Toledo foi buscar no aço novas formas para a arte. Ela mostra também na Galeria Montessante, em São Paulo, a força das cores de suas novas telas. Roxo, verde, azul, vermelho, amarelo, tudo intenso. Esse trabalho de Amélia Toledo é a sequência de outro chamado Ordens ao Acaso, onde ela só usou cores suaves. Aqui, ao contrário, Amélia sentiu necessidade de saturar, de explodir cada cor. Bem, vamos mais uma vez falar direto ao vivo de Seul. Olimpíada 88, a Rede Globo volta então direto de Seul com Luiz Alfredo. Ok, Léo, vamos para a premiação, a entrega de medalhas dos 100 metros rasos. Na prova, a medalha de ouro, o presidente do Comitê Olímpico, Juan Samaran, é chamado Penn Johnson, emoção no Estado Olímpico. Penn Johnson, jamaicano naturalizado canadense, com 9,79, é o novo recorde mundial. Agora é chamada medalha de prata, Carl Lewis, segundo lugar com 9,92. Norte-americano Carl Lewis, medalha de prata nos 100 metros rasos.
Prova na qual o brasileiro Robson Caetano, com 10 segundos e 11 centésimos, foi o sexto. Agora, Christy Linford, Grã-Bretanha, 9,97. Medalha de bronze. E o presidente do Comitê Olímpico Espanhol, Juan Samaranch. A cerimônia de premiação dos 100 metros rasos. Ben Johnson, o homem mais rápido do mundo, 9,79. Em um ano ele bate 2 vezes o recorde mundial. Agora o hino canadense. Ben Johnson, o homem mais rápido do mundo, recebe a sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul. Carl Lewis, medalha de prata. Christy Linford, da Grã-Bretanha, medalha de bronze. Está entregue a medalha de ouro para o homem da velocidade do século XXI, o homem mais rápido do mundo, Ben Johnson. Voltamos agora para o Brasil com William Bonner. Você. E da emoção do esporte a gente passa à poesia. Há 15 anos morria Pablo Neruda, um dos maiores poetas da língua espanhola. Neruda foi um dos poucos que viu seus versos repetidos por camponeses e operários. Os mesmos versos que acabaram o transformando em diplomata, senador e também o obrigaram a deixar a sua pátria, o Chile. Ano que vem, alguns poemas inéditos de Neruda vão ser lançados no Brasil. E entre eles está A Rainha, dedicado a Matilde Urrutia, o grande amor da vida de Pablo Neruda. Eu te nomeei rainha. Existem maiores que tu, maiores. Existem mais puras que tu, mais puras. Existem mais belas que tu, existem mais belas. Mas tu és a rainha. Quando andas pelas ruas, ninguém te reconhece. Ninguém te coroa de cristal, ninguém te olha. O tapete de ouro vermelho que pisas onde passas, o tapete não existe. E quando despontas, sonha todos os rios. Em meu corpo vibram o céu, os sinos, e um hino chega ao mundo. Só tu e eu, só tu e eu, amor meu, o escutamos. E vamos voltar ao esporte. O brasileiro Gerson de Souza vence a sua prova classificatória e passa para a fase seguinte dos 400 metros rasos. Um soviético, um húngaro e um búlgaro sobem juntos ao pódio como campeões olímpicos no cavalo com alças. As notícias das Olimpíadas você acompanha com Leilane Neubart e Léo Batista no bloco especial do Jornal da Globo, a seguir. Seja um passageiro da imaginação. Ligue o New Age Philips. A imagem da sua empresa depende muito dos uniformes. Exija uniformes com tecido Santista. Os únicos com garantia total, do tecido e da confecção. Exija a etiqueta Santista. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind out of my dreams. Get into my car. Baby, that's what love is all about. Love changes everything. All the Vera Radical Internacional em discos e fitas som livre. Olimpíadas 88. Oferecimento Samoa.
Ourocard, Consul, Mesbla e Bliss. O brasileiro Gerson de Souza vence sua prova classificatória e já está na fase seguinte dos 400 metros rasos. Mais um atleta do heptátulo entra na lista negra do doping em Seul. E 3 atletas nota 10 dividem o ouro e a parte mais alta do pódio na ginástica. Ele largou na frente, forçou o ritmo e manteve a liderança até o final. A tática do brasileiro Gerson de Souza Andrade deu certo. Ele conseguiu se classificar na 6ª série dos 400 metros rasos. Veja a prova com a narração de Luiz Alfredo. E a largada dos 400 metros, 6ª série. O brasileiro Gerson de Souza Andrade corre na raia de número 6. E ele já dá um ritmo forte nesse começo. Ele está na frente, o brasileiro Gerson de Souza Andrade. Muito forte esses primeiros 200 metros de Gerson de Souza Andrade. Ele chega aí, a 250. Está na frente o brasileiro. Que ritmo impressionante. Agora é torcer para ele segurar essa reta de chegada. Na frente o brasileiro. Na raia 2, Howard Davis da Jamaica. Vai se classificando o brasileiro Gerson de Souza Andrade. Ao lado dele, Howard Davis. Classificado Gerson de Souza Andrade. Nas classificatórias, os 4 primeiros conseguem uma vaga. E a brasileira Magnólia Figueiredo esteve muito perto de passar para a próxima fase. Ela largou atrasada, mas forçou na reta final e fez uma chegada emocionante. Confira só na narração de Luiz Alfredo. Vamos para a última curva e a reta de chegada. Vamos, Maria Magnólia. Ela briga pelo 4º lugar, ela força o ritmo, cresce muito, cresce Maria Magnólia, vai à frente Maria Magnólia, olha que chegada sensacional, a 5 lado a lado, Maria Magnólia lutando pelo 4º lugar, segura Maria, segura, tentou, não conseguiu. Chegam juntas, praticamente juntas, 5 atletas, 5 corredoras. É uma pena. Nessa prova dos 400 metros rasos para mulheres, quem ficou em primeiro lugar foi a australiana Mary Holland. É aquela loura que fez uma arrancada final arrasadora. Você vai conhecer agora os rapazes nota 10. Um é soviético, outro é húngaro, o terceiro é búlgaro. Veja o que eles fizeram. Bastante aplaudido Dmitry Bilozerchev na sua apresentação no cavalo com alças. E aí está, nota 10 para Bilozerchev. Essa nota 10 pode dar a medalha de ouro para Bilozerchev. Está Zsolt Borkai. E a exibição dele é tremendamente importante, porque ele, para empatar agora com Bilozerchev, deverá tirar a nota máxima, a nota 10, porque aí estaria também empatado na primeira posição, garantindo uma medalha de ouro também para a equipe da Hungria. Terminando aí, Zsolt Borkai. Aí está a nota 10 também para Borkai. Lyubomir Geraskov, da Bulgária. Também a sua responsabilidade é muito grande. Para chegar à medalha de ouro, empatado aí em primeiro lugar, ele tem que tirar nota 10. Nota 10. Nota 10, portanto, temos 3 empatados em primeiro lugar com a nota máxima, nota 10. Sorriso, satisfação, sorriso da vitória do húngaro Zsolt Borkai. Ganhou a medalha de ouro no exercício de cavalo com alças ao lado de Dmitry Bilozerchev e do búlgaro Lyubomir Geraskov.
Mais um do pentatlo entra na lista negra do doping em Seul. É o espanhol Jorge Quesada. O exame de Quesada acusou a presença de beta-bloqueantes. A substância proibida pelo Comitê Olímpico acalma o sistema nervoso e diminui o número de batimentos cardíacos. Jorge Quesada volta mais cedo para casa. Nestas Olimpíadas, vale tudo para se saber quem serão os superatletas em Seul. Astrologia, biorritmo e bola de cristal. E mesmo sem usar tudo isso, tem gente que já sabe. Juca Kfouri. A mais respeitada revista de atletismo do mundo, a americana Track and Field News, fez previsões para as 42 finais de atletismo das Olimpíadas. E já começou acertando em cheio com as vitórias da portuguesa Rosa Mota na maratona e do alemão oriental Urs Timmermans no arremesso de peso. A revista prevê que o brasileiro Robson Caetano vai ser apenas o 6º nos 200 metros e que Joaquim Cruz vai ser o 4º nos 800. Previsões são feitas para serem desmentidas, pelo menos é o que a gente espera. Já o jogo que mais curiosidade está despertando nas quartas de final do futebol é o que reúne as seleções de Zâmbia e da Alemanha. Na Copa do México, coube aos alemães acabar com um outro sonho africano, o de Marrocos. A seleção marroquina havia se classificado invicta para as oitavas de final, num grupo que tinha potências como Inglaterra, Polônia e Portugal. Daí, pegou a Alemanha e perdeu no penúltimo minuto de um jogo dramático. O sensacional artilheiro zambiano Kalusha Baulia promete vingança em nome da África. E tem pelo menos uma pessoa ligada ao futebol brasileiro muito chateada em Seul. Não é o lateral Nelsinho, não, que está machucado. É ninguém menos que o presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães. É que em Seul ninguém fala de Fórmula 1 e ele vai perder o Grande Prêmio de Portugal deste domingo. Ele é o filho do Ciclone e com esse título só poderia ser o homem mais veloz do mundo. Hoje o canadense Ben Johnson mostrou ao mundo que este Ciclone leva 9 segundos e 79 centésimos para passar. Duas raias ao lado, Carl Lewis, atenção. E a largada na final dos 100 metros, Robson Caetano na primeira. Ben Johnson vai se destacando. Ben Johnson vai ganhar a medalha de ouro. Ben Johnson vai ganhar a medalha de ouro. Ben Johnson, Carl Lewis. Robson Caetano. Foi bem, 9,79. Novo recorde mundial. O Jornal da Globo vai ficando por aqui, mas logo depois do Globo Economia tem mais Olimpíadas para você. O basquete brasileiro decide uma vaga nas quartas de final. É Brasil e Espanha. E a partir das 3h30 da manhã é a vez do vôlei masculino lutar pela classificação com Brasil e Suécia. Muito boa noite. CYA 730, TV Leste, Governador Valadares. Globo Economia. Oferecimento BMC, o banco com o melhor desempenho global no país em 87. Boa noite. As pessoas já estão desistindo de analisar o quadro econômico do país. Mais ainda, elas acham inútil a essa altura tentar adivinhar o futuro. Um dos economistas com quem eu conversei hoje, o economista Gilberto Dupas, acha até que já se escreveu tudo sobre a economia brasileira. Já se escreveu tudo sobre inflação inercial e inflação estrutural, sobre choque na economia com ou sem decreto-lei. O fato é que o que nos espera agora, no fim do ano, é no mínimo uma puxada de preços sazonal. Vem aí os pagamentos de resíduos da URP, o 13º salário e uma demanda aquecida a níveis municipais por causa das eleições para prefeito. Tem gente achando que não é impossível a inflação, que já beira os 24%, começar o ano num novo patamar, uns 6 pontos mais alta, mais ou menos. Se não vier antes disso, nenhum choque ou nenhum congelamento. Em 89, a gente começa a vida com uma Constituição nova, uma Constituição que tira muito poder do Executivo para a aplicação de qualquer medida de impacto na economia. O presidente não pode mais congelar preços através de decreto-lei. Tudo tem que ser negociado com o Congresso. E aí, Congresso e Presidente da República vão ter que dividir competência e responsabilidade. Só esperando para ver.
Enquanto a gente espera, vamos vendo os números nossos de cada dia, os números do mercado financeiro. Taxa do overnight praticamente parada, 34% ao mês. Projetando um rendimento líquido para o overnight um pouquinho acima da inflação, mas bem abaixo da caderneta de poupança. A caderneta promete um rendimento de, no mínimo, 24,2% agora para setembro. A expectativa oficial de inflação subiu hoje. Ela subiu de 23,20 para 23,60, previsão do governo para a inflação de setembro. Porque a OTN fiscal está subindo mais na segunda-feira. Ela vai agora para 2.795 cruzados e 90 centavos. O dólar chegou a subir bastante no meio do dia, chegou a 540 cruzados, voltou a 540 cruzados, mas foi por pouco tempo. No final da tarde, os preços estavam cerca de 10 cruzados apenas mais altos do que ontem, em 530 em São Paulo e 535 no Rio. E mesmo assim, depois do expediente comercial, os cambistas falavam em preços menores do que esses, 520, 525 cruzados. Parece que é uma ideia de preço mais baixo para segunda-feira. No câmbio oficial, o dólar vai custar 346 cruzados e 22 centavos na segunda-feira. A diferença entre câmbio negro e câmbio oficial continua igual, 54,5%. E o ouro caiu, mostrando a fraqueza de novo de Nova York e também do câmbio negro do dólar. O grama caiu 175 cruzados, ou 2,5%, e fechou em 6.625. Em Nova York, por incrível que pareça, os preços caíram bastante de novo hoje, caíram 5 dólares. E o ouro para entrega imediata, para entrega à vista, está valendo agora apenas 394 dólares, uma queda de quase 20% só este ano. E as bolsas, em alta de novo, mais 2,9 em São Paulo, mais 3,7 no Rio. O Banco Central avisou hoje que faz um novo leilão de OTNs com correção monetária na segunda-feira. Faz 40 dias que o Banco Central não vende esse tipo de papel no mercado. No último leilão, no dia 16 de agosto, os negócios saíram a juros equivalentes a 17% ao ano, mais correção monetária. Mas no dia 16 de agosto, a Constituição ainda não tinha aprovado, em segundo turno, o tabelamento dos juros em 12% ao ano. É grande a curiosidade de todo o mercado financeiro sobre as taxas das OTNs que vão ser vendidas agora na segunda-feira. A Constituição ainda não entrou em vigor, mas mesmo assim está todo mundo querendo saber qual vai ser a taxa praticada pelo governo nesse tipo de operação. Afinal, vão faltar apenas 10 dias para a Constituição entrar em vigor. E essas taxas do governo vão servir de patamar e de exemplo para todo o resto do mercado financeiro, para todos os investimentos privados. Vamos ver. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Na segunda a gente volta. Até lá. Globo Economia. Oferecimento BMC, o banco com o melhor desempenho global no país em 87. Houve um tempo em que as emoções pareciam ser mais fortes. Quando ele pegou minha mão no cinema, eu tremia toda. O tempo do amor contido nos anos dourados. Você foi muito magoada pela vida agora? Vamos dizer que eu tenha muito medo de ser magoada. Você é casado, né? Anos Dourados, de Gilberto Braga. Todo o romantismo da década de 50, num dos maiores sucessos da TV. Série brasileira, em reapresentação especial, a partir do dia 4. Rede Globo. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. No ar, as emoções das Olimpíadas via Embratel, empresa do sistema Telebrás.